Olá a todos, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai falar de dois sérums que prometem tratar o DNA do nosso envelhecimento. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou farmacêutico, esteta e cosmetólogo, e o vídeo de hoje vai falar um pouco sobre novos produtos, novas tecnologias que vieram com a promessa de frear o nosso envelhecimento ou reativar genes que estavam desligados e favorecia a gente envelhecer. Mas antes, é importante para o canal aquele like. Se você é nova no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Pessoal, não é de hoje que a área do rejuvenescimento, de tratar o envelhecer, tem trazido verdadeiras assim inovações, bastante renovação nos tratamentos. Nos tratamentos clínicos, nós trabalhamos hoje, além de terapias que induzem colágeno, trabalhamos de uma maneira muito intensa as terapias regenerativas, que eles têm como propósito reativar as funções celulares, fazerem as células responderem mais aos procedimentos estéticos, que os cosméticos tenham um melhor aproveitamento e nisso nós temos um ganho muito grande quando o assunto é envelhecer com qualidade, envelhecer bem, sem necessariamente usar litros e litros, por exemplo, de ácido hialurônico ou se encher de botox. Que eu não estou fazendo uma crítica a nenhum desses procedimentos, muito pelo contrário. Os tratamentos com a toxina botulínica, com botox, é algo que eu defendo. Quando bem executado, ele tem grande valia quando a gente pensa em tratar o nosso envelhecimento, que é modular a nossa força muscular para que evitar que as nossas ah, musculatura, que as nossas mímicas ficam marcadas na pele. Então, se eu, por exemplo, quero fazer um tratamento para indução de colágeno, mas eu sou muito expressivo, o Botox ele vai ter grande valia para enfraquecer esse músculo e fazer essa modulação, ou seja, deixar esse músculo menos ativo. E algumas pessoas têm essa dúvida se o Botox causa flacidez e se ele faz mal. Mas isso é assunto para outro vídeo. O assunto de hoje é falar dessas maravilhas para uso em casa. Eu falei um pouco dos tratamentos clínicos, porque quem se interessa com cuidado com a pele ou procedimentos estéticos tem visto há um bom tempo, eu falo pelo menos há uns 2 anos, o quão força tem ganhado a estética regenerativa. E, pessoal, isso não é só um apelo de marketing ou, assim, uma modinha. É lógico que quando ah, muito fantasiado o procedimento, a gente se frustra com o resultado, porque a gente joga a expectativa lá em cima. Mas se vocês quiserem, vocês deixam aqui o seu comentário, eu falo um pouco mais sobre como atua a estética regenerativa no envelhecer e que papel que ela tem na clínica, qual é a importância. Mas hoje eu vou falar de dois sérums que têm ganhado o meu coração quando o assunto é envelhecer bem, ou seja, frear o envelhecimento. E eu sempre falo, cuidar do nosso envelhecer não é não aceitar idade, é envelhecer com qualidade. O mesmo eu falo. Hoje a gente faz
tem uma boa nutrição e faz atividade física para quê? Ter qualidade de vida, envelhecer bem e evitar problemas que no passado nós tínhamos de muita dor, muito curvado, porque não se tinha o hábito de cuidar desta parte. Tratavam a ginástica como se fosse algo da adolescência, da idade adulta, daqueles corpos, para que aquela paquera ficasse mais interessante. Mas hoje a gente sabe que a ginástica, ou seja, a atividade física, ela tem grande valia para a nossa qualidade de vida e envelhecer bem. Quem não viu este sérum, que tem sido muito falado, que é o Epsilene Glycerin, que ele veio com uma proposta bastante interessante, com ácido hialurônico, que é um ativo consagrado na estética, dermatologia, ou seja, na área de saúde, para fins estéticos. O ácido hialurônico de uso tópico, ele é assim, ele é uma vedete. É difícil o produto que não tem ácido hialurônico, porque ele melhora a hidratação. E junto com ele veio um ativo chamado Epsilene, que ele promete religar genes que estavam desligados e, quando desligado, ele favoreciam a gente envelhecer de uma maneira mais rápida. Isso é um conceito de um tratamento, de um tratamento chamado epigenética, que é, dependendo do estilo de vida que você tem, você vai envelhecer mais rápido ou menos rápido. É aí que eu falo. A epigenética, ela não se resume apenas no nosso DNA, quando a gente fala na parte cosmética, mas sim em hábitos de vida que alteram o nosso DNA, como alimentação, estresse, falta de atividade física, tabagismo, tudo isso favorece ao nosso envelhecer. E sabemos hoje que o nosso envelhecimento cronológico, ou seja, da idade, ele tem a ver 25% de culpa nas nossas sugas e 75% no nosso estilo de vida. Então, este carinha aqui, ele veio com essa proposta de religar esses genes para frear o nosso envelhecimento. E este aqui, será que ele veio para competir? Não. Ele veio com propostas semelhantes de tratar a epigenética, ou seja, fatores que causam nosso envelhecimento, para que isso seja freado e trabalha, só que em vários mecanismos. Esse daqui, ele tem a finalidade de hidratar a pele e religar genes que estavam adormecidos ou desligados. Este daqui, ele tem um outro conceito. Ele trabalha preservando o nosso DNA, melhorando as funções das nossas células, das nossas mitocôndrias, melhorando o nosso metabolismo, o nosso ATP, diminuindo os processos de inflamação celular. Se vocês não sabem, o processo do envelhecimento é uma inflamação desequilibrada, gera radicais livres. Esses radicais livres, ele ataca as nossas células, o nosso colágeno, gerando uma degradação de colágeno, uma desregularização do meio celular, fazendo que nossas células
seja por radicais livres, inflamações exacerbadas, favorecem a perda de colágeno, aumento de radicais livres, acelerando o nosso envelhecimento do nosso DNA, porque o nosso DNA, ele tem, eu falo como se ele fosse uma serpentina. E conforme a nossa duplicação dos nossos cromossomos, nós sofremos uma ação de uma enzima e vai cada vez encurtando ele, e isso vai alterando a nossa célula, o nosso DNA. E com este daqui, nós conseguimos diminuir os efeitos de inflammation, ou seja, de inflamação celular, de ação de radicais livres que geram uma agressão às nossas células, ativos que preservam o nosso DNA, que diminuem o encurtamento dos telômeros, que é esta parte da hélice dos nossos cromossomos. Ele tem o PDRN, só que do extrato de arroz. A Element, ela é uma empresa brasileira que eu gosto muito. E ela tem a sua base de trabalhar com ativos de origem não animal. É uma escolha deles. Em cima disso, eles trazem conceitos atuais e muitas vezes inovadores, porque até então a gente conhecia o PDRN com o quê? Do esperma do salmão. Aí eles pegaram o PDRN do extrato do arroz, que tem essa ação tanto de, de aumentar essa proteção celular e regeneração, e tem também ativos de exossomos de origem vegetal, como por exemplo do ginkgo biloba, da centela asiática. E os exossomos, as suas principais funções dele é aumentar a comunicação celular. Uma vez que eu tenho, pensa comigo, aquela vizinha que gosta de comentar tudo que acontece para os outros. É mais ou menos isso que os exossomos faz. Ele aumenta a comunicação. Se eu aumento a comunicação e entro com ativos que preservam meu DNA, aqui eu tenho ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular. Aqui eu tenho ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular e tem o ácido poliglutâmico, que ele é 3 vezes mais eficaz que o ácido hialurônico. De um tempo para cá, vocês estão começando a ouvir falar do ácido poliglutâmico. Então, eles trabalham com a hidratação do ácido hialurônico, poliglutâmico, aumenta a comunicação celular, aumenta o reparo celular do PDRN do extrato de arroz, tem um extrato de uma planta, de uma árvore africana, que tem uma conexão da pele ao nosso SMAS. SMAS, para quem não lembra, é aquela área que o ultrassom microfocado trabalha. Os 4,5 milímetros do ultrassom microfocado é usado no SMAS muscular. Quando se faz uma cirurgia plástica, o cirurgião plástico ele trabalha no SMAS. Então, hoje sabemos que a pele ela tem uma ligação com o nosso SMAS. Então, é a nossa epiderme, a nossa derme onde está o nosso colágeno, nossa elastina, nosso ácido hialurônico, o tecido subcutâneo, que é a gordura, e depois tem o SMAS. E a nossa pele ela tem a ligação com todas essas camadas. E esse ativo, ela tem essa conexão. Agora, pensa comigo, olha que legal. Nós sabemos que tanto a cirurgia plástica como o ultrassom microfocado, ele trabalha no SMAS para melhorar o reposicionamento da nossa pele. E hoje nós conseguimos isso com a parte cosmética. Então, eu falo que são propostas bem diferentes
mas do mesmo assunto. Aqui eu tenho o que se fala na atualidade, os exossomos, o PDRN. Temos um ativo chamado MNN, que foi estudado em Harvard e tem se falado que é o melhor ativo para ativar a nossa energia celular, a nossa força das nossas mitocôndrias, de ter mais energia. E uma vez que eu tenho energia, eu tenho uma função melhor. Agora eu diminuo o inflammation, aumento a comunicação celular, ajudo a hidratar minha pele, ajudo sim a estimular colágeno e aumento a comunicação do nosso SMAS com a nossa pele. E religo os nossos genes com este daqui. Munir, pode ser usado os dois? Claro que pode. Esse daqui, como ele é fluido, a gente sempre trabalha ele primeiro. E este daqui, você trabalha, aplica depois, como se fosse um creme hidratante. Porque este é mais fluido, este daqui, ele é como se fosse um creminho. Que ele absorve bem a pele. Mas ele é uma sensação de um creminho. E com essas duas tecnologias, a gente consegue trabalhar a epigenética e desafiar o tempo. E você, já conhece algum desses produtos? Já teve experiência com algum deles? Deixa aqui seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais!